A associação adquiriu esse terreno comprado na mão de um advogado, doutor Félix, do Cerro, que ele estava fazendo um documento desse terreno para a dona Alice, que era dona desse terreno aí da Lapa. Tinha parte, né? E aí acho que tinha um irmão dela que tinha vindo, então resolveu passar para esse advogado essa parte desse terreno para ele ver se fazia o documento. Foi através assim, negócio, né? Aí acho que pagou ele R$5.000 nesse terreno na época, não sei se, acho que é real, às vezes que era, e pagou ele R$5.000. Esse dinheiro foi, a associação não tinha, mas tinha um fundo cristão que fazia parte da associação. Aí acho que tinha esse dinheiro e arrumaram com o fundo cristão esse dinheiro para poder pagar esse advogado. E ele até ainda comprou o arame para fechar o terreno, 20 rodas de arame. Aí nós juntamos todo mundo aqui, o povo da associação, porque a associação era forte nesse tempo, tinha muitos sócios, e o povo tinha boa vontade com ela. Então tinha interesse de ter o terreno para plantar, para cuidar das coisas, e juntamos aí uma semana aí, fechou esse terreno. Nessa época eu trabalhava com um tratorzinho que a associação tinha, foi eu que puxei esses postes, tudo aí, nessa beirada de estrada aí, e o pessoal fechou esse trem com uma semana. Não, aí tinha um tal de Varmir, até já morreu. Ele teve uns tempos lá, que era terreno da associação, arrumado para ele fazer uns adubo, uma coisa assim lá. Ele ia montar uma fábricazinha de cerâmica lá para fazer adubo, fazer tijolo. Mas isso durou pouco tempo, depois ele não deu seguimento daquilo não, acabou. Era um lugar lá que chama João Jaco, dentro do terreno. Eu vi falar, a princípio, teve um dia que eu vi umas moças aqui na rua aqui, perguntando como valia, até me perguntou eu mesmo lá na porta de casa, quanto que valia lote aqui no Milho Verde, como é que era e tal. Falei, olha menina, lote aqui não é essa base de 50 mil, um lote por aí assim, mas não estava sabendo nada não. Depois, passado uns dias, que eu fiquei sabendo que era o terreno da associação, que tinha um cara que estava luteando ele, não sei o que vai fazer chácara, não sei como é que é. E eu achei que estava errado, porque esse trem tinha sido até, eu acho que foi registrado no cartório lá no Cerro. Olha, desde que eu cheguei aqui, eu via muitas terras e tudo. Quando eu cheguei aqui, Milho Verde tinha menos de 100 habitantes. Já começa por aí. E eu sabia que, indo daqui para Cerro, do lado direito, existia um terreno bem grande ali, no centro, e que pertencia à associação. Sabe? Inclusive, eu participei uma vez do plantio de árvores ali naquele terreno, certo? Depois, se quiser, eu vou explicar. Nós fizemos um plantio fantástico. Ailton, filho da dona Luísa, que na época era vivo, né? Ele ia lá regar. Nós tínhamos em Milho Verde, na associação, um tratorzinho pequeno, que o pessoal chama de jirico, e uma carretinha. E nós levamos essas mudas para plantar lá. Foi uma turma de voluntários, foram até crianças. Plantamos com calcário, com fosfato. Essas mudas foram doadas para Milho Verde. Certo? E o Ailton depois passou muito tempo regando essas mudas. Hoje não existe essas árvores lá e eu não sei o que foi que aconteceu. Mas eu, trepada num jirico, toda suja de fosfato, participei desse plantio no terreno da associação. Como eu falei, eu cheguei aqui em 1988, e já era confirmado, já era público que este terreno pertencia à associação. Sinceramente, eu não sei qual foi os trâmites, porque como eu te falei, quando eu cheguei aqui, ele já era notoriamente da associação. Olha, no momento eu não sei como que está a situação, certo? Mas que ele foi plantado, certo? Que ele foi cuidado durante algum tempo, isso a questão de mais de 20 anos atrás, eu não posso precisar exatamente a data, mas que foi e que eu participei disso,
certo? Eu fiquei assim, até mesmo abismada, porque eu fiquei sabendo que teria algumas pessoas que teriam pego esse terreno, falando que o terreno pertencia a eles, à família deles, e que estaria talvez vendendo lote, umas coisas assim, e eu não entendi, foi nada. Por quê? Por que que agora, com essa quantidade de anos depois, é que estaria tendo essa, digamos, essa tomada de posse, esse interesse, digamos, em vendas e tudo? Se alguém era dono, não era o caso de já ter requisitado isso há mais tempo. Agora, depois de associação, está fazendo todo esse trabalho que fez, e depois de tudo comentado, divulgado, que era da associação, como que está isso, sendo que não é a associação que está fazendo? Isso é comentários, certo? É comentários na rua, porque eu tenho uma ligação grande com a comunidade em termos de eu conhecer todo mundo, eu vi nascer crianças que hoje só são pais e mães, certo? Então as pessoas vieram comentar comigo, porque muita gente sabia que eu estava sempre ligada à associação, a comunidades vizinhas aqui e tudo, e comentaram comigo. Mas não, pelo menos, eu não ouvi dizer que a associação teria aberto mão desse terreno, não. E o que eu sei é que ele é da associação. Na época, tinha um conselho, que era do Fundo Cristão, né? Um conselho de mulheres, e eu participava junto com a Elizabeth Moraes, né? Participava desse conselho, e foi através do Fundo Cristão que conseguiu esse terreno. Esse terreno era um terreno grande, a gente chamava Lapa, e era da dona que chamava Honorina, me parece que Serpa, e tinham os filhos, e Dona Alice, que morava aqui em Milho Verde, era de lá e era herdeira, e foi através de Dona Alice, junto com a associação, que fez essa compra do terreno, porque eles tinham que fazer o inventário do terreno, até onde eu sei falar, e os herdeiros não quiseram participar de dividir para pagar. E aí a Dona Alice ficou como responsável, né, de fazer o inventário. Então ela, segundo ela não tinha condições de pagar os honorários para o advogado, repassou esse terreno para o advogado, e foi através desse advogado que ele não interessou no terreno aqui e achou que a associação aqui estava andando muito bem, toda documentada, era uma das associações, ainda que com todos os documentos em dia. Aí ele resolveu vender para a associação. Mas a associação não tinha o dinheiro, e o Fundo Cristão que bancava com as despesas das crianças aqui. Aí a Dona Elizabeth, junto com o conselho, né, de acordo com o conselho, escreveu uma carta e pediu lá no Fundo Cristão se eles autorizavam utilizar esse dinheiro para a compra do terreno, porque seria um meio das crianças participar, dos pais participarem das atividades agrícolas nesse terreno. Como é muito tempo, né? Tem quase uns 40 anos, de 35 a 40 anos que foi feita essa compra. Na época, eu acredito que foi uns 5 e poucos mil. Olha, eles fizeram uma plantação de eucalipto lá, acharam que essa plantação poderia ser utilizada para vender alguns postes, alguma lenha, mas não foi muito para frente essa plantação. E depois, como aqui não tinha o recolhimento do lixo, eles resolveram jogar dentro dos buracos que tinham lá esse lixo, uma coisa que também eu achava que não era certo.
mas visto que a associação tinha decidido isso, os membros da associação naquela época, aí jogou, mas depois também teve de desativar esse lixão lá, porque não era certo fazer isso. E o que eu sei até agora é que eles têm lá criam abelhas lá, né? Que a gente escuta, né, por outras pessoas falando, é que estão fazendo isso, fazendo esses loteamentos para vender. Eu acredito que seja a pessoal dos herdeiros, né? Que não participaram na época, segundo a dona Alice, e hoje em dia ele diz que eles estão fazendo esses loteamentos para vender. Irregulares, né? Então, de acordo com esses depoimentos que eu dei, esse terreno que fica às margens, né, dessa BR que vai para Cerro, perto da Cachoeira do Carijó, ele pertence à associação, já foi comprado para utilização das crianças, da comunidade em si, né? Mas a comunidade nunca deixou de cuidar desse terreno, porque quando eu participava da associação, eu era presidente, eu fui lá várias vezes junto com o mutirão da comunidade para retocar as cercas, fazer as cercas para não deixar cair. Só que depois que o DR veio, passou aqui, né, para fazer esse asfalto, é que ele fez uma cerca melhor, esse órgão fez uma cerca melhor. Então, por isso, a comunidade vê que não tem necessidade de retocar as cercas e deixar abandonado o terreno, porque o terreno nunca foi abandonado. O terreno é da comunidade, é de todos nós. Fui presidente da associação no período de 2012 até 2014. Nesse período veio um herdeiro lá do terreno, que eu nem lembro o nome dele no momento, e me procurou falando que ele era dono do terreno. Então, esse terreno, pelo que eu sei, né, ele foi comprado pela associação e lá já teve algumas atividades, né, para a comunidade. A gente sabe que já tiveram várias ideias, mas eu acredito que faltou talvez recurso para estar fazendo um movimento maior nesse terreno, que é muito importante para a comunidade. Como eu acho, assim, do meu ponto de vista, a comunidade, tem muita gente que não tem um terreno próprio para estar fazendo plantação e muitas outras coisas. Eu acho que lá era ideal para toda a comunidade, só que falta um recurso. Há mais de 30 anos. Foi com uma verba do Fundo Cristão. Para eu contar que ele foi adquirido com a dona Alice, né? Foi ela que vendeu para a associação. É uma história mais ou menos assim, com o recurso Fundo Cristão, Fundo Cristão e associação. Vejo contar pelas pessoas que já passaram, que tem em torno de uns 5 mil. É o adobe, né? Teve um senhor que fez adobe e também já foi um lugar onde que coletava o lixo da comunidade. Continua a criação da abelha, né? A gente vê comentários, né, que está tendo esse chacreamento lá, e é pelos herdeiros, moram fora e chegaram aí como se não soubesse do assunto. Comentários também. Comentários foi rolando, e aí quem ficou sabendo, e como eu já fui presidente, me mandaram uma notícia que saiu, não sei se foi no jornal, para mim, para a gente ter conhecimento do que estava acontecendo
nesse terreno, nesse loteamento lá. Sei, conheço o terreno de lá porque lá eu apanhava vassoura, buscava canela, buscava lenha lá nesse terreno. Então eu conheço o terreno. Não sei falar bem como que foi adquirido, não, que nessa época eles mexiam muito com o Banco do Brasil. Inclusive eles adquiriram muito maquinário lá no Banco do Brasil, num projeto lá que chama, acho que Fundec, um negócio assim, que fica um dinheiro perdido no banco. Então eles conseguiram muitas máquinas, caminhão, o jirico, máquina de fazer farinha, de fazer rapadura, de fazer telha. Inclusive trabalharam com telha aqui muito tempo, que eles trabalharam. Ele foi utilizado com plantação de eucalipto, que plantaram lá eucalipto lá. E teve o aterramento de consumir o lixo lá, que o jirico levava o lixo e lá ele consumia o lixo lá. Mas depois foi retirado por causa que era por cima da cachoeira, então disse que prejudicava a cachoeira, então foi tirado de lá e levado para o cerro. Que ia ser que veio um moço aqui que, como é que fala, esses que mexem com planta, veio aí para olhar lá o terreno, para ver o que podia plantar lá, qual é o solo de lá para poder plantar. Aí ele falou que lá era bom para tomate, bom para cana, bom para mandioca, que podia fazer essas plantações lá. Tô sabendo disso não por os próprios donos, mas por terceiros, né? Gente que a comunidade nossa é pequena, então um fala com um, outro fala com o outro, outro fala com o outro, então aí a gente fica sabendo das coisas que acontecem. Aí fiquei sabendo desse terreno que tá sendo loteado lá, que é ela tá fazendo lá e vende, que não sei se já vendeu algum ou se está vendendo ainda. Ele foi adquirido de um advogado que chama Dr. Félix, porque ele fez o inventário do terreno lá, que era da família de Sanorina. E a dona Alice era a filha mais velha de Sanorina, ela que foi a inventariante. E na época, os outros herdeiros não ofereceram para ajudar a pagar as custas do advogado, então ela teve que vender uma parte para ele para pagar os honorários do que ele fez, do inventário. E o advogado também não interessou de ficar com o terreno para ele, ele propôs à associação comprar esse terreno. E como a associação não tinha o dinheiro era do Fundo Cristão que vinha para as crianças, a gente escreveu uma cartinha lá para a dona Norade, que era uma coordenadora lá do Fundo Cristão, e ela autorizou a gente a comprar esse terreno, que poderia no futuro servir para as crianças, que ele estava dando assistência. Foi 5.000 e não sei quanto mais, porque já tem bastante tempo, né? Já tem quase uns 40 anos, já tem 30 e muitos anos, 36, 30 anos por aí, assim. Eu sei que foi 5.000 que foi liberado. Foi um pouquinho mais, mas eu não me recordo quanto. A gente tinha o objetivo de plantar lá cana, mandioca, mas não chegou de ser plantado isso, mas eles começaram a plantar até uns eucaliptos lá e também estava servindo lá como um lixão lá para colocar o lixo nos buracão que tinha lá, uma erosão que tinha lá, então ficou jogando esse lixo lá. Agora eles têm lá uma criação de abelha lá no terreno.
Eu ouvi dizer que é os próprios herdeiros do terreno, que na época eles não pagaram o advogado, precisou da tia deles estar vendendo a parte para o advogado para poder pagar os honorários do advogado, né? E agora eu soube que eles estão fazendo esse chacreamento lá e apostando do terreno, mas apostando do terreno que foi determinado e está fechado lá há muitos anos, que é da associação. Que há muitos anos as pessoas da comunidade fizeram um trabalho voluntário e fecharam o terreno. Na época o advogado até deu umas rodas de arame para fechar. Acho que ele deu umas 17 rodas de arame para fechar o terreno e as pessoas da comunidade foram lá e fecharam, deu o trabalho voluntário e fecharam o terreno. E é esse aí que eles estão achando para poder estar apostando dele, sendo que ele foi comprado e registrado lá como da associação. Eu fiquei sabendo por um acaso que alguém falou que já estavam fazendo chacreamento e estavam até anunciando vender lote lá. Fiquei até surpresa com isso, porque na época eu e as outras meninas do conselho fomos a compradora do terreno, né? A gente adquiriu esse terreno lá da associação, que era uma questão de herança, né, da pessoal da Dona Alice, que eles estavam fazendo um inventário e tal. E aí esse Dr. Félix, que é o advogado, pegou para fazer o inventário com a Dona Alice. Aí pegou uma parte da seção de herança da Dona Alice para fazer o trabalho. Como eles não tinham dinheiro na época para fazer o inventário, o Dr. Félix pegou esse terreno e, como ele não queria ficar com o terreno e tal, e a associação queria adquirir um terreno aqui pertinho de Milho Verde, apareceu essa oportunidade da associação comprar o terreno do Dr. Félix. Então o Dr. Félix, ele passou o terreno para a associação na época, né, um valor até não foi tão pouco assim, porque eu me lembro que foi em torno de uns 5 mil reais, uns 5 mil cruzeiros, na época era cruzeiro, não sei. Então, é mais ou menos esse valor. E a gente pensou em destinar esse terreno para fazer um trabalho, né, com a comunidade, em termos de agricultura mesmo, né, plantar mandioca, né, fazer alguma coisa com o pessoal da comunidade. Aí, quando foi na época que a gente comprou o terreno, a gente sentiu a necessidade de fechar o terreno, né? Essa cerca foi feita mais ou menos no meados 90. Então, desde essa época, o terreno já é da associação, né? Eu ajudei a fechar lá, fazer o cercado, como também a comunidade, um monte de gente da comunidade foi fazer essa cerca. E a gente fez em mutirão. Então quer dizer que esse terreno, ele é propriedade da associação há muitos anos. Então a gente destinou esse terreno à agricultura. Como não foi, o terreno ficou, a associação cuidando do terreno. A gente zelando o terreno, não deixando queimar, preservando o terreno, fazendo área de preservação. Teve uma época que a gente pegou esse terreno, uma parte dele, para um aterro sanitário da prefeitura. Inclusive a gente fazia o aterro, tirava o lixo daqui do Milho Verde e fazia lá no terreno. Aí veio a questão de meio ambiente, questão de sanitária, e aí foi sim, a prefeitura teve de desativar a parte de aterro sanitário. Inclusive existe lá, fez o aterro, desativou, a prefeitura fez o desaterro bonitinho, aterrou, e está lá até hoje a marca como a associação cultivou o terreno nesse sentido. A gente zela pelo terreno, a gente cuida da parte de flora,
né? A parte de fauna a gente não deixa queimar, então a gente está sempre cuidando do terreno para justamente, porque é uma área que é da associação, é da comunidade. Então eu acho que a gente ficou meio perplexo, porque depois a gente ficou sabendo que alguns herdeiros, inclusive essa herdeira era uma herdeira muito distante, ela não é nem filha da herdeira, ela já é uma bisneta da herdeira, então ela veio e fez esse negócio desse loteamento lá, desse chacreamento, sem consultar os devidos donos do terreno. Então eu acho que isso aí foi uma coisa arbitrária que ela fez, e se ela tem o direito dela como bisneta, eu acho que ela está muito distante do que ela está querendo fazer lá, que é esse chacreamento. Então ela está usando o terreno da associação para fazer um chacreamento irregular. A associação foi adquirida esse momento que diz que com maquinário, essas coisas, através que a comunidade podia ter um excesso de fazer uma plantação lá dentro e de querer, saía muito recurso lá de dentro através de vários plantios que plantava, principalmente um terreno bom, podia fazer um plantio de abacaxi, podia plantar batatas, podia começar a plantar marmelo aqui dá um pouco de uva também, isso tudo podia ter. Nós fomos lá e dividir, mostrou onde que era o terreno que é o próximo da associação. Que eu, desde o começo, eu bati machado lá até no final, ajudando a fechar. Sim, eu penso que sim, eu não sei bem identificar bem isso não, mas eu penso que eu não sou tão errado com isso não. E o Banco do Brasil naquela época tinha um representante, que até esqueci o nome dele, o representante do Banco do Brasil, muito amigo, ele acompanhou nossa associação, chamado Zé Roberto, que ele trabalha até para os Estados Unidos. Esse Zé Roberto, ele era representante do Banco do Brasil, ele que fez esse financiamento no banco lá para a gente, adquirir todos os materiais, a associação nova aqui, e em São Gonçalo começou, e logo as duas associações, através do banco, que fez financiamento para chegar maquinário, tanto para aqui como foi para São Gonçalo. Para São Gonçalo, o que eles fizeram? Eles fizeram foi o caminhão. E para aqui já foi várias coisas. Aqui já foi o jirico, uma batedeira de cereais e vários outras máquinas que não chegou, ficou guardada no galpões e depois dispuseram, foram vendendo, não sei, através de vários, não sei contar, através de vários presidentes novos entrando lá dentro, não sei o que eles arranjaram, que eu não aprovo, que eu não sei. Eu trabalhei em 3 gestões com os 3 lá dentro. Eu sou Josias Sérgio Moraes, fui presidente da associação por 7 mandatos. Adquiri o terreno para a associação e a associação comprou com dinheiro do Fundo Cristão para plantar horta para as crianças da creche. Portanto, a horta não foi plantada, lá ainda tem eucalipto que a dona Anja Solodova plantou, fez a muda aqui na creche, levou e plantou. Para saber como foi adquirido, só não me procuraram para saber como foi a compra dele. Eu vi falar, ainda não vi ninguém. Ouvi falar que tinha que fazer chácara lá para vender. Ainda não vi ninguém. Através da associação, pelo Fundo Cristão. Foi adquirido por um advogado, e esse advogado é que fez o inventário, e a dona não tinha como pagar, ou a família não quis ajudar, então ela deu esse terreno em troca dele fazer o inventário. Aí tem mais de 30 anos. Esse terreno veio para a associação comprado. 5 mil cruzeiros, coisa assim.
a associação comprou da mão do advogado, com o recurso do Fundo Cristão. Foi plantado lá uma época uns pés bastante pé de eucalipto. Ainda tem um pouco de eucalipto lá plantado. Mas morreu muito eucalipto, muita muda, então sobrou só um pouco. E ele foi oferecido, ou pediram, um rapaz pediu para fazer adobe lá dentro. E ele fez adobe muito tempo. A Emater veio aí e fez uma análise da terra que era para plantar abacaxi, mas não foi plantado. Um dos rapazes da família veio e quis vender esses terrenos e já vendeu, até já vendeu alguns. Mas eu fui um deles que fui com ele lá e na época foi Arlene, que era presidente da associação, me pediu para acompanhar. E nós fomos, ela também, a presidente da associação, foram e mediram o terreno e foi separado. E tem até a parte que eles deixaram que era para a associação. Uma parte ele ficava e outra parte ele... Porque o terreno é 20 e poucos hectares. E diz que lá tem mais do que isto. A associação tem esse 23 hectares ou 24, uma coisa assim. A gente conseguiu o recurso pelo Fundec, fundo perdido do Banco do Brasil. Aí compramos 2 jiricos, um caminhão, uma olaria, máquinas de beneficiadoras de milho, de arroz, compramos engenhos, inclusive tem um engenho implantado lá no Baú agora, e veio esse dinheiro grande do Fundo Cristão, um dinheiro muito bom para construir a creche, um recurso melhor, construir a creche. Aí depois veio um outro dinheiro para comprar, que eles queriam um terreno para esses próprios meninos que estavam na creche e trabalhar nesse terreno. Aí tem a escritura, tem o documento, está tudo incluído junto com o documento da inventariante, junto com os inventários, que cada um dos seus herdeiros, né? Dos herdeiros, todos eles têm sua parte, o total de terra que tocou para cada um deles. E esse terreno a gente já fez, inclusive o Valmir, ele fez uns adobes lá dentro, estava fazendo uma fábrica de adobe lá perto do João Jaco. Depois teve também uma reciclagem, que lá era lugar de jogar lixão, fala lixão lá, aterro lá de lixo, lá na associação. Aí Zé Monteiro tinha uma verba, eu estava presidente da associação e sempre trabalho na prefeitura também, mas sempre presidente da associação. Aí ele me procurou e falou comigo que tinha um recurso para montar uma reciclagem de lixo, que ele tinha escolhido aqui, em Milho Verde. Aí a MAGE veio, eu acompanhei eles, foram lá, mediram o terreno e levou esse documento. Depois não foi para frente isso não, ficou parado isso aí. Aí depois, por último, agora depois, eu já nem estava mais na associação, mais de presidente, mas teve um outro verba o meu sobrinho conseguiu um recurso para fazer uma quadra poliesportiva de 100 mil. Nós temos esse terreno lá parado lá, nós temos que fazer alguma coisa nesse terreno. É um objetivo, uma parceria com a associação, com a prefeitura. Nós não podemos perder esse dinheiro. Aí mediu de novo. No dia que estava medindo lá, eu estava acompanhando o mesmo engenheiro que fez a medição, que ele era topógrafo, mas engenheiro mesmo da MAGE. Medindo lá, e eu falei com ele, você lembra que nós medimos nesse mesmo lugar? Você devia procurar até essa medição, que existe ela lá. Nós medimos na época de Zé Monteiro, nós estamos medindo de novo, a segunda vez nós estamos medindo esse terreno.
A gente estava repassando esse terreno para fazer essa quadra, porque já era para quadra poliesportiva. E quando aconteceu agora, está aparecendo esse chacreamento lá, que eles estão fazendo um chacreamento lá dentro, já estão até oferecendo lotes, sem as pessoas saberem. Era quem estava de presidente da associação por último agora, que estourou isso, era o Beto Magalhães. Ele que estava presidente da associação. Acho que ele não prestou tempo, antes, até comigo lá, tentaram fazer até uma cerca lá, e eu impedi de fazer uma cerca no alto lá. Porque eles tinham arrancado uma cerca, queria fazer ela diferente lá, entrando dentro do terreno. Foi parada essa cerca. Depois, com o Beto, com eles lá, já foi feita essa cerca grande, até diferente do lugar, pegando mais terreno ainda, que está essa cerca lá no alto, lá, que chama Lobeira. Tem essa cerca lá. Então, é coisas que está acontecendo aí, e o pessoal está todo mundo inflamado com isso e quer resolver isso aí, porque, na verdade, tem onde eles tiraram do terreno, em outros lugares lá, de pessoas que não compraram e que nem são herdeiros de terreno. Porque se diz que a herança não morre, então eles têm como tirar em outro lugar, mas não nesse terreno que é da associação. E estava também, se eles quisessem tirar, ia tirar. A associação já tinha combinado com eles de tirar um pedaço só do terreno, não todo o terreno. E eles estão fazendo achacramento do terreno todo. Meu pai participou da fundação da associação, inclusive a associação tem a minha idade, que é a associação é de 1984. E a associação adquiriu o terreno em 89. E eu sei da história da compra do terreno, porque meu pai já foi vice-presidente, tesoureiro, foi do Conselho Fiscal, vice-tesoureiro. Então ele participou durante muito tempo da associação. E eu tenho esse histórico porque tudo que a associação fez pela comunidade durante esse tempo, né? Tem uma parceria com a associação desde 2014, onde eu trabalho com apicultura, eu sou apicultor, e eu exerço a função dentro do terreno da associação. A associação tem um terreno situado próximo à Cachoeira do Carijó. Desde que eu me entendo por gente, eu conheço e sei que lá é da associação. Esse terreno ele foi adquirido, ele era da família do pessoal da Dona Alice. E esse terreno ele foi adquirido por meio da compra dele do advogado que trabalhou para a família no inventário. Ele ficou com o terreno, com o pagamento do inventário e vendeu o terreno para a associação. Eu acho que o moço, acho que chama Félix de Profiro, o advogado da época, o que meu pai disse. A comunidade utiliza o terreno, sim. Uma das utilizações mais importantes é a proteção do manancial, da nascente que tem lá. Inclusive, a gente já fez parceria com o IEF para cercamento da nascente, para manter a nascente, que a nascente ela joga na cachoeira do Carijó ali, né? Então a nascente é muito importante. Outra coisa que eu utilizo o terreno para colocar abelha, porque eu sou apicultor e eu tive morando fora um tempo, fiz curso de apicultura, retornei para a comunidade e fiz essa parceria com a associação. A gente adquiriu barracas para agricultura familiar, onde qualquer produto que fosse trabalhado em parceria com a associação, a gente pagaria em forma de arrendo, né? Inclusive eu negociei com a associação em forma de arrendo para poder vender nas feiras comunitárias para benefício da associação e para a creche comunitária até um tempo atrás que a associação geria, né? Em parceria com a prefeitura. E outras coisas também que eu sei que foi usado foi em parceria com a prefeitura quando foi colocado lixo na comunidade, porque não tinha caminhão de lixo. Aqui a comunidade ganhou um trator e esse trator ele passava de 15 em 15 dias fazendo a coleta de lixo e o lixão era no terreno da associação. Portanto, tinha uma parceria da prefeitura com a associação, onde a prefeitura
colocava o óleo diesel, né, à disposição para poder fazer essa coleta de lixo, e a associação pagava o tratorista, que era o Ailton, e bancava a manutenção do Jerico, né, para poder funcionar e fazer esse trabalho importante para a comunidade, né, que até que a prefeitura conseguisse fazer isso, foi a associação que fez isso em parceria com a prefeitura. Então isso eu me recordo muito bem. Tem bastante coisa. Tem adobe que já foi feito no terreno. Antes de ter a lei aqui da APA e do monumento, né, porque o Estado deu uma restringida muito grande em muitas coisas que a comunidade utilizava. Então, assim, antes de ser transformado em APA, o pessoal, por exemplo, tirava madeira para fazer os telhados, por exemplo, caibro, varinha, utilizava para fazer. A comunidade como um todo utilizava o terreno para tirar madeira para poder construir. Tem plantações de eucalipto também que... Eu lembro, a dona Ângela era professora da creche e ela fez um projeto onde a gente ia plantar os eucaliptos. Inclusive hoje ainda tem eucaliptos no terreno lá ainda, dessa época ainda, bem antigo. Eu sei que tem essa irregularidade. Esse terreno vem sofrendo assim invasões, né? Porque quando eu cheguei aqui já tinha uma especulação que tinha um moço brigando por causa desse terreno. Eu tive até que ser firme com relação à associação para mim conseguir usar o terreno, porque tinha um moço cercando e fazendo lotes. Esse moço veio a falecer e veio uma outra pessoa agora, cercou o terreno todo e está fazendo chacreamento do espaço, né? Eu tenho acompanhado o movimento deles, tenho passado para a associação, porque como eu uso o terreno, eu tenho um contrato com a associação, durante esse tempo eu tenho alertado os presidentes com relação à movimentação no terreno. Até que a gente veio a ter certeza que foi feito no cartório e foi divulgado amplamente em redes sociais o chacreamento da área que sempre foi da comunidade, né?